Senhor Jesus, aleluia, amém. Amados, graças ao Senhor, chegamos ao último livro desta série, Então Virá o Fim. Amém. E hoje estamos com a mensagem, uma advertência acerca da exaltação própria e da hipocrisia. Oh Senhor Jesus. Irmãos, que tal abrir nossas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23. Aleluia. Oh Senhor Jesus. Graças ao Senhor por Mateus capítulo 23. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que tal lermos, irmãos, o versículo 11 e 12? Amém? Mateus capítulo 23, versículo 11 e 12. Vamos juntos? Amém. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e mesmo se humilhar será exaltado. Aleluia. Então, amados, nós estamos ainda no sentimento da edificação da igreja, né, irmã Rita? Nós temos visto muitas mensagens riquíssimas nessa série, né? E encorajamos também para aqueles que nos estão assistindo no canal. Não perca nenhuma dessas mensagens dessa série desse semestre, né? Baseados no livro de Mateus. E já chegamos no capítulo 23. Graças ao Senhor. E o Senhor, a gente viu que a partir do capítulo 15, o Senhor, a preocupação dele é com a sua igreja e a edificação da igreja. E neste capítulo ele chega a falar algo muito sério, né? Algo que o Senhor odeia, algo que o Senhor aborrece, que é a exaltação própria, né? E a hipocrisia. Se você perguntasse ao Senhor, Senhor, o que você não gosta? O que você odeia? A hipocrisia. Eu não gosto. E também não gosto quando o homem é soberbo. Ele se exalta a si mesmo. E por que a gente fala que é verdade? Porque a gente vê nesses versículos que o Senhor fala de uma maneira muito direta e muito forte, né? Oh Senhor Jesus. Então aqui já no capítulo 23, o Senhor diz: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, no versículo 3, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então o Senhor, ele se dirige agora a esses falsos líderes, aqueles que estão em uma religião morta, aqueles que se assentaram a si mesmos na cadeira de Moisés. Nesse caso, ele endereça aos escribas e os fariseus. Então, o que significa a cadeira de Moisés? Significa que Moisés, como um grande profeta que o Senhor levantou, ele foi comissionado por Deus no seu tempo para ele falar por Deus ao povo de Deus. Tanto a palavra fundamental como a lei, né, que ele escreveu no Pentateuco, como a palavra profética, a palavra de direção, né, para dirigir o povo a Canaã. Então, quem deveria ter se assentado nessa cadeira tinha que ser outro profeta. Nós vemos isso aqui em Deuteronômio, capítulo 18. Senhor Jesus. Deuteronômio, capítulo 18. Do versículo 18.
suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, Moisés, né? Estava falando Deus, né? Semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, o Senhor disse, olha, quando o Senhor estava aí na terra, ele falou assim, na cadeira de Moisés não está sentado um profeta. Porque quem era o profeta naquele momento? Era o próprio Senhor Jesus. Aqui Deus já tinha profetizado, e por meio de Moisés, de que ele suscitaria um profeta. E que esse era o próprio Senhor Jesus. Mas quando o Senhor quis se sentar na cadeira de Moisés, já estava ocupada. Não por um profeta, mas por escribas e fariseus. O que são escribas e fariseus? Os escribas, né, são pessoas muito estudadas, muito versadas na lei, leem, e eles tinham a capacidade, irmã Rita, de você dar um papel para eles, e eles começaram a escrever todo o Pentateuco, começando desde Gênesis, de cor. Já pensou, Murilo? De cor. Para isso eles existiam, né? Eles escreviam de cor. E o fariseu? O que é o fariseu? O fariseu pertencia a uma seita religiosa, né? Da mais estrita. Eles acordavam, já se lavavam as mãos, né? Eles vigiavam de cumprir todas as 613 leis que estão no Pentateuco. Já pensou? Muito estritos. Só que eles não eram profetas. Eles simplesmente eram mestres. Somente mestres. O mestre é diferente do profeta? Você que acha, Serafim? É diferente. Porque o mestre, ele ensina aquilo que Deus já falou. Mas o profeta, ele fala o que Deus lhe ordenou. A boca do profeta é praticamente a boca de Deus. Agora, o mestre escuta o profeta e ele o ensina ao povo. Não entendi o que falou o profeta. Pode me ensinar? Sim. É isto que quis dizer o profeta. Ah, tá, agora entendi. Agora, por que é tão importante que na cadeira de Moisés esteja um profeta e não um mestre? Aqui em Provérbios, né? Nós vimos aqui em Provérbios 29, 18, diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Verdade. Então, a palavra profética é a palavra atualizada, é atual. Hoje que estamos? Hoje estamos 17 de setembro de 2022. Então, o Senhor tem um falar para hoje, porque o nosso Deus é um Deus que fala. É um Deus que fala. E Ele levanta seus profetas e o profeta fala a palavra de direção para hoje, 2022. O mestre, ele pega a palavra aqui, né? Temos aqui a palavra fundamental, e ele pode ensinar várias coisas. Mas, quando nós não temos um profeta, somente os mestres, corremos um risco de você estar com uma palavra que foi útil, que Deus ensinou em 1980. Que foi muito boa para 1980.
mas que para hoje já não é tão útil. Porque agora já se atualizou. Se atualizou. Será que significa isso? Será que a palavra de Deus mudou? Não. Simplesmente que o Senhor está conduzindo dia após dia o seu povo com desafios diferentes. Você acha que os desafios que os cristãos tinham em 1980 são os mesmos de hoje, 2022? Você que acha? São outros desafios. Se o pai escuta um mestre de 1980, ele vai conseguir ajudar o seu filho, que agora seu filho passa com desafios da internet, das ideologias? Vai conseguir ajudá-lo? É bem provável que não. Não vai conseguir. Ele precisa se atualizar. Você precisa se atualizar. Então, voltando aqui a Mateus 23, o que aconteceu com o povo de Israel então? Por não ter um profeta, ele parou no tempo. Parou no tempo. Quando nós não temos um profeta que traga a palavra atual, paramos no tempo. Nós ficamos em 1980, por dizer assim, né? Você já pensou no teu celular? Acho que cada semana tem uma atualização, né? Sim. Aí você não atualizou teu celular faz 10 anos. E aí? Quando você vai colar um aplicativo, ele não anda. Assim também na tua vida cristã. Se você não tem a palavra profética atual, você para no tempo, fica velho, não consegue encarar as situações de hoje, não tem força. E assim também aconteceu com o povo de Israel. Já que tinham agora os escribas e os fariseus, parou. Por quê? Porque o profeta também tem autoridade divina. O profeta também tem autoridade divina. Olha só aqui em Mateus capítulo 7. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, olha só, aí está o profeta, né? Estas palavras, Mateus 5, 6 e 7, certo? Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Essa cadeira de Moisés é uma cadeira que somente se podia sentar um profeta com a autoridade divina. Mas se sentaram os mestres e o povo parou. Irmãos, e nós temos que ser gratos. Sabe por quê? Porque na vida da igreja, nós, graças ao Senhor, temos mestres. Temos vários pastores e mestres. Mas nós temos a palavra profética. Agora, como nós sabemos que nós temos um profeta no nosso meio? Aqui em Deuteronômio novamente 28, né? Versículo 18, 20, aí continuando. Algo tem que acontecer com esse profeta. Sim. Ele diz assim, onde está? 18, né? Agora vamos no 19, continuando aí. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar. Olha só como o Senhor fala, né? Como Deus fala. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar. Uai, é a palavra do profeta ou é a palavra de Deus? O Senhor diz assim, as minhas palavras que ele falar. É a mesma coisa. Por quê? Porque o profeta ele não fala de si mesmo. Ele como ouve, fala. Então são as palavras de Deus. Em meu nome, disso lhe pedirei contas. Agora no 20. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em meu nome, em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Olha só.
Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Agora, irmãos, não sei se vocês têm visto a conferência internacional e os testemunhos dos resultados por causa de obedecer a palavra profética. Vocês têm visto, né? Testemunhos do Avança Jovem, das redes de cuidados, do Posso Orar por Você, do Avança Kids, das coisas milagrosas que estão acontecendo, como o Senhor está movendo todo um batalhão por causa da gente obedecer a palavra atual. Vem e se cumpre os milagres. Vem e se cumpre o que o Senhor está falando. Irmãos, nós devemos ser gratos que no nosso meio temos a palavra profética. Graças ao Senhor por isso. Que na cadeira de Moisés não estão os mestres e os escribas, mas está um profeta que o Senhor levantou para esses tempos finais. Senhor Jesus. Agora Mateus 23, com a autoridade divina, né? Assim como o Senhor veio com a autoridade divina e falou. Agora no 3 diz assim: Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então o que acontece, irmãos? Na edificação da igreja, podem existir estes riscos. O Senhor não deu autoridade divina a alguém e essa pessoa se autodenomina profeta. E até existem, por aí se levantam as certas profetisas. Né? E o Senhor não concedeu autoridade divina. O Senhor não está colocando palavras na boca dessa pessoa. E nada acontece também. Esse é o primeiro problema para a edificação da igreja. O segundo problema é que esses falsos mestres, esses falsos líderes, eles não têm integridade. Porque aqui diz assim, eles dizem e não fazem. E em certa maneira, irmãos, nós somos mais ou menos assim, né? Não sei se os irmãos, alguns de vocês, já foram pegos dizendo alguma coisa e não a fazendo. Oh, Senhor Jesus. Em certa maneira, nós somos às vezes incoerentes, porque nós estamos sendo edificados. Só que o ponto é que quando aconteça isso, a gente tem que se arrepender. Porque a gente sabe que o Senhor odeia a hipocrisia. Né? E esses falsos mestres, eles dizem e não fazem. Ou seja, não têm integridade. O que significa ser íntegro? Ter integridade? Significa que aquilo que acontece no teu espírito também acontece na tua alma e também acontece no teu corpo. Olha só o que diz aqui no 2 Tessalonicenses, capítulo 5, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Senhor Jesus. Amém. Na verdade, 1 Tessalonicenses, né? 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Ou seja, se no teu espírito você sente amor, na tua alma também tem que sentir amor. E no teu corpo também tem que expressar amor. Sim. Se você diz que ama alguém
e você comete um fraude com essa pessoa, então você está sendo meio incoerente. Falta integridade. E isso que acontece com essas pessoas aqui. Elas dizem uma coisa e fazem outra coisa. Senhor Jesus, isso daí danifica a edificação da igreja. Né? Por isso que o Senhor diz assim, que teu sim seja sim, e o teu não seja não. O que passa disso? Né? Então, não queiramos ficar bem com todos e falemos sim, sim, amém, e depois, oh, não deu, irmão, não vai dar, não foi possível. Fala, irmão, não vai dar. Eu sinto muito, não vou poder te ajudar. Né? Não queira ficar bem com todo mundo. Né? E por isso você compromete a tua integridade. Porque você vai acabar depois sendo visto como uma pessoa com falta de integridade, falta de palavra. Né? Que você vai falar, sim, estamos juntos, mas essa pessoa já não confia em você. Essa pessoa sempre vai pensar, cada vez que pensa em você, vai pensar em um plano B. Opa, com quem? Com quem você se comprometeu? Com tal pessoa. Ah, não, você precisa ter um plano B. Mas por quê? Não, esse cara daí, ele fala sempre sim. Mas você vai ver. Na última hora ele vai falar que não. Que aconteceu alguma coisa, que não sei o que, se ele enfermou o cachorro, e aí é uma coisa. Pode rolar o plano B, que ele vai te deixar na mão, se não fazer isso. Irmãos, nós não podemos ser assim. Se nós dissemos sim, amém, temos que falá-lo em Cristo. Amém. Amém. E nos comprometermos. Aleluia. Que mais? No versículo aqui 3 de Mateus, já passamos, né? Agora o versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Aqui que acontece, irmãos? Estes falsos líderes, essas pessoas, elas têm falta de empatia. Falta de empatia. Elas vão e se tem que fazer isto, aquilo, outro, pronto. Mas não sabe como está passando essa pessoa, as situações que está passando interiormente. Já preguei o evangelho, já falei que tem que ler a Bíblia, que tem que não sei o que fazer isto, que tem que jejuar, que tem que dizimar, que tem que fazer isso aqui. Mas você não olhou um pouquinho mais profundo para ver a situação dela e, quem sabe, precisava primeiro orar com ela. Verdade. Antes de você passar mais carga nessa situação. Falta de empatia. Mas olha, o nosso Senhor Jesus que está dentro de nós é diferente. Sim. Aqui em Mateus capítulo 9, né? Amém. Capítulo 9, versículo 36, diz: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E ainda mais, no capítulo 11, versículo 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para a edificação da igreja, o nosso irmão Pedro já tem falado muito, precisamos de estar cheios das entranháveis misericórdias de Cristo, cheias de compaixão, para poder edificar a igreja. Temos que ver se essa ovelha está aflita, está exausta,
e levá-las ao Senhor para que eles encontrem descanso. Porque o jugo do Senhor é leve. O que significa o jugo, né? Ele se compara àquela canga, né? Que se usava nos bois, né? Tem o boi, os dois bois unidos por uma canga para arar a terra. E o Senhor é aquele boi forte, né? Aquele boi experimentado. E a gente é aquele boi problemático. Mas não se preocupe, que a maior carga o vai levar o Senhor. A gente vai sentir que cai o jugo no nosso pescoço, mas é muito leve. Por quê? Porque o Senhor vai carregar o máximo de peso e vamos fazer a obra do Senhor. Porque temos que fazer a obra do Senhor. Isso aqui não significa, irmão, fique aí na tua casa, tomando teu água de coco, tomando teu tererê, certo? Rapaz, o fardo do Senhor é leve, continua aí assistindo o teu jogo, tua novela. O que é isso de pregar o Evangelho? O que é isso de cuidar de pessoas? O que é isso de reunir? Não, é muito fardo. Não, irmãos. O Senhor tem um jugo, sim, mas é muito leve. Quando a gente sai a pregar o Evangelho com o Senhor, é diferente de quando a gente sai a pregar o Evangelho sozinho. Sozinho. Por isso que na pregação do Evangelho, né, Gabi, o que fazem os seapistas antes de pregar o Evangelho? Eles oram, louvam, têm comunhão. Por quê? Porque eles precisam ter comunhão com o boi forte. E depois quando eles saem leves. Muito leves. Verdade. Caminharam aí 10 quilômetros e ainda estão com força e alegres. O que aconteceu? Foi o boi forte que foi conduzindo. Aleluia. Mas lamentavelmente, irmãos, estes fariseus, estes escribas, e também, às vezes, nós mesmos, porque este fariseu, esse escriba, está dentro de nós. Quem nunca, né? Já, às vezes, aconselhou para uma pessoa, não, tem que fazer isto, aquilo outro, e a outra pessoa nem me ouviu o que eu estou passando. Ela somente veio e me deu mais carga, e agora, além dos meus problemas, tenho que fazer isto e aquilo. Meu Deus! Agora ela tinha antes um problema, agora tem 2 problemas. Mas que tal quando a gente vai em Cristo, ouvimos a pessoa e vemos que está nesses problemas e fala assim, irmão, posso orar por você, por essa situação, para que o Senhor resolva? O Senhor resolveu, irmão. Agora, irmão, eu quero te falar do jugo do Senhor. Eu gostaria de fazer isso. Assim era o Senhor. Ele primeiro supriu a aflição dessas ovelhas. Ele vinde a mim, vieram, ele as aliviou, tirou a sobrecarga. E o Senhor depois colocou aquele jugo. Aí edifica a igreja. Às vezes nós como pais também somos assim com nossos filhos. Quem como pai se senta com seu filho, quero te ouvir, o que você está passando na escola? Filho, você tem que estudar, tem que tirar nota 10, tem que dar pá, pim, pá. Filha, você está... Fariseu, escriba. Vamos nos compadecer. Um pouquinho mais. Amém? Senhor Jesus. No versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Aqui significa que esse tipo de líderes les falta espiritualidade. Por quê? Porque uma pessoa que é espiritual, ela tem a percepção que Jesus está todo o tempo, em todo lugar com ela. Não somente aqui nessas 4 paredes, onde os homens te veem, mas também está na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho, no teu lazer. Mas já que esse tipo de pessoas não tem espiritualidade, eles pensam que somente tem Deus quando outras pessoas estão vendo eles. Então eles têm que praticar.
mas no seu quarto. Ele no teu quarto, quando ninguém te vê. Tem Deus aí ou não? Tem. E como se comporta? Então, esse tipo de pessoas les falta espiritualidade. No versículo 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. A este tipo de pessoas les falta humildade. Isso daqui, irmão, traz problema para a edificação da igreja. Uma pessoa que vive somente querendo se mostrar para os homens, que para ele a vida da igreja é somente esta reunião, somente o grupo familiar, somente a reunião de irmãs, irmão, é uma pessoa que vai trazer problema na edificação. Uma pessoa também que lhe falta humildade, que ela quer, né, se aparecer, quer ser reconhecida, né, elogiada, exaltada, também traz problema. Também traz problema. Senhor Jesus. Mas o Senhor já falou, né? Vinde a mim, eu sou humilde. Ó Senhor Jesus. De coração, né? Olha só o que diz aqui em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, né? Oh, Senhor Jesus. Amém. Disso o Senhor está nos salvando, viu, irmãos? Porque esse fariseu, esse escriba está aí na nossa alma natural. Não sei se você já percebeu que às vezes você já foi assim, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. 1 Pedro 5, a partir do versículo 5 diz: rogo igualmente aos jovens. Cadê os jovens? Amém? Sejam submissos aos que são mais velhos. Agora aqui diz assim: outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Irmãos, este versículo é tão forte, porque quando a gente procura essa exaltação própria, esse reconhecimento, quem começa a nos resistir é o próprio Deus. Nada dá certo. Parece que está tudo fechado, tudo bloqueado. Parece que Deus está em contra de mim. E está. Porque aqui diz assim: Deus resiste. Mas quando a gente toma o caminho da humildade, de servo, eu quero servir aos irmãos. Eu não procuro reconhecimento, eu não procuro holofote, eu não procuro elogio. Eu quero servir os irmãos. Então aí o que acontece? O Senhor concede graça. E mais graça. E graça. E mais graça. E você vê na vida de uma pessoa que se humilha, você vê um crescimento espiritual, um avanço espiritual, do que ao contrário de um soberbo. Por isso que Pedro diz aqui: humilhai-vos, portanto. Vamos nos humilhar, irmãos, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Agora, como vou me humilhar? No 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
Quem não experimenta ansiedade nesses tempos de correria? E às vezes nós, irmãos, podemos nos enganar de que a gente está sendo humilde, mas na verdade a gente está sendo soberbo. Porque toda vez que a gente anda ansioso e a gente pensando, rapaz, tenho que dar um jeito nisto, tenho que... problema na minha casa, com meus filhos, no meu financeiro, tenho que correr atrás, tenho que fazer aquilo, que fazer o outro, você é um soberbo. Você é um soberbo. Porque você está dizendo assim, Deus, não preciso de ti, eu vou dar um jeito aqui. Nos meus problemas, nas minhas ansiedades. Eu vou dar um jeito na minha casa, vou dar um jeito no meu casamento, vou dar um jeito com meus filhos. E aí o Senhor resiste. E nada dá certo, né? Parece que o negócio piora mais. O casamento piora mais. A situação com os filhos piora mais. Mas quando diz, Senhor, eu lanço sobre ti, Senhor, essa situação. Eu entrego, Senhor, essa situação dos meus filhos. Porque eu não posso, Senhor. A tua mão é poderosa. A minha mão não é. Por isso que diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Senhor, a tua mão é poderosa. Tua mão é mais poderosa, Senhor, do que a minha. Senhor, eu entrego isso para ti. Você está sendo humilde. Você está sendo humilde. Porque o que significa ser humilde? É você reconhecer que você não pode, que você não é, que você não tem. É reconhecer que Deus é, que Deus pode e que Deus tem. É isso ser humilde. Não é andar com sapato velho, não. Não é andar meio curvado, descabelado, não é, não. É andar alegre porque você anda sem ansiedade. Amém. Porque todas as tuas ansiedades estão na mão do Senhor. É confiar na poderosa mão do Senhor. Amém. Esse é ser humilde. Sim. Agora, voltando a Mateus, essas pessoas, né, mostravam que eram totalmente soberbas. Sim. Que eles amam o primeiro lugar, saudações. Mas eles, lamentavelmente, vão ser humilhados. Sim. Vão ser humilhados. Sim. Porque o fato é que, sem o Senhor, a gente não consegue fazer nada. Por isso que a gente cai na hipocrisia. Quanto mais uma pessoa quer ser melhor, quanto mais uma pessoa quer ser religiosa, quer melhorar sua situação, sem Deus, mais hipócrita vai se tornar. Porque sem Deus é impossível. É impossível. É como tratar um morto andar vivo. É possível? Então o que você vai fazer no morto? Você vai maquilhar. Você vai colocar um vermelhinho aqui, vermelhinho lá, um pouquinho de batom, né? Talvez você vá amarrar para ele. Né? Hipócrita. O que significa um hipócrita? Significa, no grego, né? Uma pessoa que ela exteriormente finge ser algo que ela não é interiormente. Ela finge ser boa, mas interiormente ela não é boa. Ela finge ser amável, honesta, mas interiormente ela não é. Ela não é. Essa é uma pessoa hipócrita. E aqui o Senhor, né, Ele... Vou somente ressaltar aqui umas coisas, né? Aqui ele diz assim no versículo 23, versículo
a partir do versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então, o Senhor, Ele é o nosso Salvador. E Ele vem a nos salvar desta situação. Porque, sem o Senhor, todos nós estamos nesta situação de hipocrisia. Todos nós. Não existe uma pessoa que diga, oh, essa pessoa, olha só, sim, Deus, ela é tão boa, tão legal. Não existe. Vai lá morar com ela uma semana. Me enganei. Ela é terrível. Mas o Senhor que habita dentro de nós, como o Espírito, ela é verdadeira. Ela não é hipócrita. O que ela se mostra exteriormente, ela o é interiormente. E essa pessoa maravilhosa, nosso Senhor Jesus, está dentro de nós. E está nos dando a verdadeira essência de um Filho de Deus. E o Senhor, Ele está querendo mostrar isso de maneira forte, porque Ele quer expor essa situação para que o fariseu, o escriba, diga, chega deste estilo de vida. Vamos nos entregar ao Senhor. E muitos deles se converteram. Muitos deles. A gente vê que lá na conversão, depois de pregar o Evangelho, muitos fariseus, dizem que assim, muitos se converteram, até sacerdotes também. Muitos deles. Isso daqui, irmãos, prejudica muito a edificação da igreja. Uma pessoa que aqui é uma coisa, sorri, amém, Jesus Senhor, eu te amo, irmão. E lá em casa fala mal de você, fala que você não sei o que, assim. E essa pessoa pode achar que está de boa. Lembre que o Senhor falou assim, ai de vós. Irmãos, é melhor ser sincero, viu? É melhor falar assim, irmão, eu tenho um problema com você. Eu não gosto do jeito que você fala assim, como fala comigo. Sim. E solucione seu problema. Verdade. Do que estar em uma situação hipócrita. Sim. É melhor falar assim, irmão, não concordo com você. Sim. E talvez nesse momento de comunhão, o Senhor nos ilumine. Sim. Né? E traga à luz algo que talvez a gente não entendeu bem. Verdade. Do que estar em uma situação de hipocrisia. Agora, nós conhecemos uma menina, né, o Tiago, né, que ela falou assim, ela estava vestida bem, né, tem um estilo assim bem, né, bem curto, né, sim. E ela falou assim, eu não gosto da igreja, porque a igreja sempre julga a minha roupa e não sei o que, o pastor, não sei o que, e eu sei que Deus olha o meu interior, e Deus se importa somente com o meu interior, e não com o exterior. Ou seja, ela estava justificando o seu jeito de vestir, né? Verdade. Um jeito que a gente vê que na palavra diz que você tem que vestir com decoro, né? Verdade. Mas aqui diz assim, o Senhor, Ele diz assim, limpa primeiro, sim, o interior. É verdade. Para que também o seu exterior fique limpo. É isso. Aqui o Senhor não diz, olha, o importante é que o interior, que por dentro esteja limpo. O exterior não importa, não. Não diz assim. Não caia nessa. Especialmente as amadas irmãs. Não caia nisso. O Senhor diz assim, olha, você gostaria que eu pegue assim um copo sujo, lá do lamaçal, aí, sujou com várias coisas,
até com fezes e tudo. Mas eu limpo direitinho lá dentro, viu? Limpei direitinho, tá limpinho. Mas por fora tá cheio desse negócio, até com moscas e tudo. E eu coloco água aí limpinha e dou para você e digo, bebe. Você beberia? Mas o interior tá limpo. E a água tá limpa. É a mesma coisa de você dizer, olha, o Senhor só se importa de dentro. Mas por fora, por fora a roupa está mostrando algo que somente teu marido tem direito de ver. Mas você anda toda. Sim. Até. Oh, Deus só se importa com o interior. Né? Então também você beberia desse copo. E você não vai beber. Verdade. Então é importante. Mas o Senhor falou assim: primeiro o interior. Primeiro o interior. Então o que acontece, irmãos? Quando a gente detectar alguma situação exterior inadequada, alguma palavra, alguma atitude nossa inadequada, não diga, olha, eu vou mudar essa atitude. Não. Você tem que ver, Senhor, há um problema no interior. Há um problema no interior. Senhor, limpa. Por que eu me iro tão rápido? Por que sou tão pavio curto com aquele irmão? Não, agora toda vez que aquele irmão vir, eu vou ficar aí. Respirando, pronto, consegui. Não. Limpa o interior. No interior tem algum problema. Algum problema tem no interior. O Senhor pode te revelar, olha, é porque uma vez aquele irmão falou uma situação, você não gostou e você guardou uma mágoa. E você não perdoou. Por isso que toda vez que aquele irmão está com você, parece que você se ira. Sim. Perdoe ao irmão. Limpa teu interior. Sim. Perdoe. Amém, amados? Meu tempo acabou. Sim. Graças ao Senhor. Né? Que o Senhor nos salvou dessa situação. Sim. E o Senhor está nos salvando. Amém? Amém? Então vamos a compartilhar em pequenos grupos. Sim. Ainda mais essa palavra. E eu vou orar, amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor falou essas palavras fortes e duras, não para condenar, mas para expor, para trazer salvação, para que essas pessoas possam ver sua realidade. Senhor, mas muitas vezes somos tão duros, que ainda sendo expostos, queremos manter ainda essa aparência, Senhor, esse desejo por elogios, por aparecer. Senhor, assim não é o reino. Assim não é o Senhor. O Senhor é manso e humilde de coração. Senhor, queremos tomar o caminho da humildade, reconhecer que nós somos, reconhecer que o Senhor é, servir aos irmãos. Senhor Jesus, tomar a posição de servo, porque, Senhor, quem se humilhar será exaltado. Quem se humilhar achará graça. O Senhor derrama a sua graça. Ó Senhor Jesus. Senhor, nós também queremos, Senhor, tirar toda a hipocrisia do nosso coração. Senhor, queremos que o Senhor nos limpe totalmente nosso interior, para que nossas atitudes sejam verdadeiras. Ó Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém.